Saudações cordiais para todos e todas que possam estar conosco a partir de agora, dia 24 de junho de 2021. Capoeira com a UFPE, com vocês, com a colaboração e material de signatários e signatárias da prática social capoeira. Vamos ter o prazer, a honra e a alegria, vamos aproveitar o clima de São João e enaltecer a alegria de receber um signatário, um mestre de capoeira, conhecido na capoeira como Brucutu, que representa aqui o Distrito Federal. Tudo bem, ele é referência em âmbito de Brasil, tem experiência aí no exterior e tudo mais. A entidade é Capoeira, que este programa ele tem o abrigo do Departamento de Educação Física, Centro de Ciências da Saúde, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Universidade Federal de Pernambuco, que está aqui hoje com muita alegria recebendo o mestre Brucutu, que tem muitos amigos no estado de Pernambuco, já faço o registro, já tive pontualmente algumas oportunidades aí que cruzei ou digitalmente ou brevemente presencialmente em algum espaço que o mestre estava, muito cordial, muito tranquilo, tem seu ponto de vista, sua dimensão de criticidade, isso já é um elogio, é uma qualidade. E, mestre, é uma maneira modesta de dizer, seja bem-vindo, sinta-se em casa. Gostaria que o senhor fizesse as considerações iniciais. Boa noite. É uma satisfação estar aqui, tá? Com uma pessoa incrível como o senhor, tá? Já lhe conheço, já não é de hoje. E fiquei feliz com um detalhe que eu achava que era a Federal de Pernambuco, mas eu não sabia aonde que estava circunscrito, né? E na educação física, cara. Que coisa interessante. A gente, talvez por uma herança de Aristóteles, né? A gente foi fragmentando o conhecimento, né? Aí parece que o corpo está de um lado e a mente está de outro, né? E não é bem assim, né? Completamente ao oposto. Inclusive, o que a psicologia da corporeidade vai mostrar é que a gente pensa com o corpo, né? E no decorrer aí a gente vai... Eu vou soltando, sei, feliz por saber que é da educação física. Tá? É uma satisfação muito grande estar conversando também, não só apenas com o senhor, mas com o pessoal de Pernambuco, que tem uma raiz forte na capoeira. Fazia tático, técnico e bastante preparo psicológico, né? Aí eu fui atrás disso, e eu acho que a psicologia é algo que é uma fronteira que todo mundo deve atravessar e estar um pouco, sabe? Porque há uma carência da sociedade no que tange a psicologia. A gente se distancia da gente, né? A psicologia, logos da psique. A psique eu considero o lado afetivo, né? É o afeto, como eu afeto os outros e como os outros me afetam. Isso para mim que é psique, né? Mas tem um lado cognitivo também, né? A mente é formada pelo psiquismo e pelo cognitivo, né? Piaget costumava dizer, que é da educação, né? Que não tem como separar um do outro, né? Eu até dei risada quando eu vi um artigo que falava foi achado no lobo parietal a união da cognição com precisa agora a gente geograficamente localizar no cérebro para entender que toda vez que você tem cognição, e deixa eu definir cognição também, para o pessoal, todo mundo entender, né? Cognição vem do termo de compartilhar, gnose, que é conhecimento, né? Já mostrando que quando a gente compartilha conhecimento, como eu estou fazendo aqui, eu aprendo um pouquinho mais. Ou seja, é o processo de conhecer, definindo bem que seja cognição. Isso não significa dizer que é aprendizagem. A aprendizagem é um dos processos cognitivos que tem, como tomada de decisão, resolução de problemas, processos cognitivos que vão fazer você perceber e conhecer o mundo. E toda vez que você percebe ou conhece qualquer coisa, você tem uma emoção vinculada a isso. Da mesma forma, toda vez que você tem uma emoção sobre algo, você tem alguma racionalidade a apreender daí. Acho que a gente precisa compreender isso, seja o pessoal da educação, seja o pessoal da educação física, todo mundo. Eu acho que é uma matéria que ela é transversal para todo mundo, mas do mesmo jeito que é transversal para todo mundo, ela é a matéria mais ignorada que tem. Pode ver, inclusive, isso é uma coisa que é nossa, do brasileiro, mas isso é uma coisa mundial também, cara. No mundo você vê o quanto que se gasta para ir para Marte, por exemplo, ou quanto se gasta com vários outros projetos. Cadê um pouquinho desse dinheiro para fazer essa viagem aqui para dentro? Para fazer uma cartografia mental. Estamos limitados, é só isso daqui. Vamos fazer uma cartografia daqui, em vez de querer ir lá para o... Vamos também para lá, mas antes, vamos fazer o dever de casa, né? E não tem isso, a sociedade não tem isso. Então, eu acho que a gente precisa resgatar a psicologia e resgatar a si, sabe? Parar de olhar para fora, apontar o dedo para fora e olhar para dentro. A partir do momento que eu acho que a sociedade melhorar um pouco enquanto
cada um melhorar um pouco quanto ser humano, a sociedade vai melhorar. Essa, inclusive, meu projeto com o Mestre Quesito, que a gente tenta ensinar um pouco de psicologia e sociologia, ciências humanas, né? Eu com a psicologia, ele com a sociologia. A gente tenta passar esse conhecimento para a capoeira na ideia de que a gente não tem mais o que passar como técnica de capoeira, é preferível a gente melhorar o capoeirista. Melhorando o capoeirista, vou melhorar a capoeira. Ele traz coisa boa para a capoeira, que a capoeira ela é sensacional, ela é incrível. Ele mostrou que o nosso corpo está completamente relacionado com a nossa psique. Quando a gente tem qualquer tipo de problema, vamos dizer assim, eu comentei agora há pouco, defini o cognitivo, né? Quando a gente tem algum tipo de problema, há uma separação da informação. A ideia ela fica no aparato cognitivo, e o aparato cognitivo está circunscrito na célula nervosa, está na sinapse, vamos dizer assim, sabe? O afeto ele já vai ficar no músculo, na musculatura. Por isso que quando você pratica capoeira é tão bom, porque você libera esse afeto que está preso lá, né? E você ressignifica ele de alguma forma, nem que seja de uma forma inconsciente. Você mobilizou ele, então ele não amarrou lá. Se ele amarra, ele faz um entrave, ele faz uma couraça ali, e você não tem acesso àquele conhecimento. Se você não tem acesso àquele conhecimento ele vai continuar reverberando em você sem você ter o conhecimento de que força que ele está fazendo, o que está acontecendo. Liberando na capoeira, você transforma isso em terapêutico. Coisa boa, mestre. Muito bacana esse jogo. Vou chamar assim de uma maneira mais leve, o jogo das ideias, dos encaminhamentos, que tem percebido. Eu sei que o senhor dialoga com muita gente pelas plataformas digitais de maneira assim aberta e síncrona, mas também tem aqueles diálogos de confiança com aquelas pessoas mais próximas que, sabendo que o senhor é da psicologia, provavelmente encaminham questões que eu sei que eticamente não pode aqui externar, mas o senhor está preocupado com o cenário, acha que está melhorando? Eu estou dizendo em linhas gerais e falando da comunidade da capoeira, ou pelo menos de uma parte significativa dela. Essa polarização que o senhor colocou aí, eu também tenho percebido em qualquer tema, política, religião, família, e inclusive com a resposta muito rápida, não sei se a expressão é essa, viu? O senhor corrija, um nível de agressividade muito alto, muito alta, a ponto de você ficar muitas vezes chocado. Mas o senhor, como psicólogo, acha também que está faltando o pessoal pedir ajuda, por exemplo, ou não conversar pede ajuda. mais? Sim, vamos lá então. Piorou, tá? Piorou bastante, né? Está melhorando agora porque as coisas estão se situando, mas isso significa o quê? Afetivamente o pessoal deu uma desequilibrada, cara, por não ter conhecimento do universo afetivo. No início eu fiquei bacana, o pessoal vai buscar compreender esse universo. Não resolveu compreender, resolveram se abraçar em alguma coisa que acham que é justificar, vale a pena batalhar, e estão brigando ali, não estão reparando que você só buscou um campo para briga. A sua agressividade, a sua parte que não está bem trabalhada em algum canto, e você acha que está tudo certo, porque temos que brigar, é fulano e é Beltrano. Pô, há só dois polos. Inclusive, vou aproveitar, porque apesar de ser do tema ser psicologia, não deixa de tá deixando de falar de ser humano. Não, fique à vontade, mestre, por favor, essa é a meta. Veja como o que está acontecendo no mundo, né, cara? Essa briga toda, essa polarização. Adorno e Horkheimer explicaram isso na Segunda Guerra Mundial. Como é que teve isso? Como é que deixaram fazer aquilo com os judeus, né? O que aconteceu com o mundo, né? Bom, Adorno e Horkheimer foi mostrando como é que se faz para você manipular a massa, sabe? E uma das coisas que ele mostrou para se manipular a massa é que as coisas têm que ser em 0 e 1. O pensamento ele tem que ser binário, sabe? Ou seja, Brucutu, você está fazendo a live sem máscara, então você é Bolsonaro. Por quê? Isso daí mostra que a população está pronta para ser conduzida para alguma merda, me perdoe a palavra, sabe? Não, tranquilo. Tá?
Estamos, ou seja, o computador hoje em dia, eu me lembro da época que o Kasparov vencia o computador, sabe? O computador não conseguia dar conta de vencer o ser humano. Por quê? O computador era binário, era 0 e 1. E numa situação de um joguinho de peças assim, né? Não conseguia vencer o ser humano, sabe? Apesar de estar todo o binarismo ali, né? A gente tinha, né? Somos seres humanos, né? Entre 0 e 1 existe 0,1, 0,2, 0,3, 0,3,21, 0,1456, o pi. Tem várias situações, sabe? E a gente não, está no 0 e 1, está no 0 e 1 e está no 0 e 1. Então, me parece que talvez isso tenha sido até algo provocado para ser assim, para a gente fazer alguma besteira, sabe? Do mesmo jeito que foi feito na Segunda Guerra Mundial, sabe? Talvez a minha cabeça seja bem pessimista nesse sentido, mas eu vejo com muita preocupação o que está acontecendo. Essa forma que a gente, tanto a agressividade, essa forma da gente não se perceber, de não se olhar. Então, se não vai se perceber, não vai se olhar, e a gente está nesse negócio do 0 e 1, então a gente está com tudo pronto para ser encaminhado para quê, cara? Sabe? E será que a gente vai ser encaminhado para o lugar errado? Vai, cara. Porque a gente não consegue olhar para dentro de si, cara. A corporeidade. O amigo colocou muito bem, permita também fazer referência dessa forma, até para ficar mais... trabalhar o afeto. A educação física, por exemplo, como outras áreas do conhecimento, segue avançando com muitas contribuições, e grande parte dessas contribuições estão nas interseções com outras áreas de conhecimento, sociologia, psicologia, pedagogia, os conhecimentos que estão fora da academia, com relações de horizontalidade, e a partir do momento que as pessoas ampliaram essa compreensão, as coisas avançaram bastante. E numa das compreensões de corporeidade que a gente dialoga no âmbito da educação física, é como se fosse a nossa primeira linguagem, no sentido da nossa forma de ser e estar sendo nesse mundo. O senhor concorda com essa compreensão na comunicação, aquela história, Sim. somos um corpo, temos um corpo, essa somos discussão. Um corpo. Somos um corpo. E temos Queria também. que o senhor falasse um pouquinho disso, por favor. Eu falar do corpo, né? Deixa eu tentar fazer o pessoal compreender. Eu já citei agora há pouco que o corpo ele guarda, a musculatura guarda os nossos afetos. Os trabalhos do Leduc, né? que foram captados pelo Goleman tão brilhantemente, que fez a inteligência, mostrou para a sociedade que a gente toma decisão afetiva. A nossa decisão não é racional como a gente acha que é, né? Quando a gente toma decisão afetiva, inclusive, a gente manda essa informação para o córtex arrumar uma desculpa. A gente não tem a consciência de que está tomando uma decisão afetiva. Aliás, e se eu falo para a pessoa, inclusive, olha, a sua decisão ela foi afetiva, ela vai dizer que não. Ela vai dizer que foi racional, que ela pensou em todos os atributos. Só que ela está pensando nos atributos que vão validar a situação para ela. Então, não é consciente a situação, sabe? Ela é completamente inconsciente. A gente tem um pouco disso. Nós somos inconscientes, né? Algumas pancadas do narcisismo humano, né? O mundo não gira em torno da Terra, foi a primeira. O cara quase morreu por causa disso. Se a gente é afetivo, se o afetivo está circunscrito na musculatura, a gente tem uma ideia de que a gente pensa com a cabeça, cara, né? Não será que é com o corpo, não? Se o afeto está ali circunscrito no corpo, e veja bem, aquele afeto que está circunscrito com o corpo, que você não tem acesso a ele, e que você, como não quer ter acesso, porque aquele afeto é ansiogênico, ou seja, formador de ansiedade, sabe? Vai gerar ansiedade. Então, aí que você não vai querer ter acesso a ele mesmo, ele vai estar lá. E ele vai estar comandando sua vida e você vai chamar isso de destino. Então, eu posso dizer que a gente pensa com o corpo também, não estaria errado. Eu não vi ninguém falar sobre isso, também não escrevi sobre isso, mas estou aqui afirmando. A gente pensa com o corpo, sabe? A gente tem muito essa ideia de que está aqui na mente, na sinapse. Não, na sinapse está o cognitivo.
Só que a sua tomada de decisão já foi mostrada pelo Ledux e repassada pelo Goleman, bastante no Inteligência Emocional, né? A gente está, então, negligenciando. Quem negligencia o corpo? Só parece que é 3% da sociedade, isso antes da pandemia, 3% da sociedade treinava, fazia uma malhação. Sim. O resto não faz nada com o corpo. Ou seja, você relega o seu corpo, né, como se fosse... Não, tem a mente aqui, separa do corpo, por isso que o pessoal vive com isso aqui dolorido e doído, né? Porque está separando mesmo a vivência psíquica da vivência corporal. A gente pensa com o corpo, a gente é o corpo também, né? Na mente e o corpo. A gente só dividiu para estudar e para pegar diploma, vamos dizer assim, mas tudo está ligado, tá? Nesse sentido. Né? Que a capoeira é sensacional, a gente sabia disso, né? Mas a gente estava vendo, a gente o que tem na capoeira, que ela é a maior ferramenta terapêutica que tem. Ela complementa a pessoa de todas as formas, ela te potencializa em todas as dimensões, né? Corporal, social, em todas as dimensões ela te potencializa, mas ao mesmo tempo ela deixa uma fragilidade, e essa fragilidade está no afetivo do capoeira, sabe? Na vaidade, principalmente, do capoeira, né? E olha que vaidade vem do termo vanitas, que significa vazio, vácuo, não presta para nada. Essa coisa tão impactante nos líderes da arte, uma arte absurdamente terapêutica. E como é que deixa esse ponto fraco? Aí a gente precisa fortalecer, então. Vamos escrever sobre isso. O mestre esquisito, quando faz essa analogia, ele está se referindo a isso, né? Que a gente tem que andar no meio termo, no bom caminho. Se você cai para cá ou cai para cá, você vai se cortar, mais ou menos nessa idade. Então, essa é a visão dele, né? Quase com. Eu não sei qual filósofo for, mas a virtude está no meio, né? É mais ou menos isso. A minha visão é assim, da faca, tá? O trabalho que você faz para fora, você tem que fazer aqui para dentro, sempre. O capoeirista faz o trabalho para fora, faça o trabalho aqui para dentro também, de se lapidar, né? Inclusive, vem do machado de duplo fio até, que foi aquele machado que, eu não sei se foi o Hércules, um herói, levou para matar o Minotauro, né? Que é o Minotauro que está naquele labirinto. O labirinto é a gente, né? E o monstro que tem dentro da gente, que a gente precisa enxergar e abraçar para ele não fazer mal. As pessoas que mais me fizeram mal são as pessoas que se acham maravilhosas, sabe? Porque não fazem acesso com esse lado, vamos dizer assim, monstro. Então tem pessoas que são incríveis, que são bacanas, mas que estão fazendo muito mal, porque não se enxergam, não percebem, nunca se trabalharam para dentro, nunca lapidaram, né, o nosso afetivo, o monstro, o minotauro que todos nós temos, um minotauro dentro de nós, né? Então a gente buscou fazer, eu tendo a minha visão e ele tendo a visão dele, a gente se complementou. Isso é uma coisa que acontece com eu, mestre Esquisito, né? A gente se complementa bem. Qualquer conversa que a gente tenha, né? A gente nunca está fazendo oposição ao outro. A gente está sempre complementando. E não é uma conversa casada. Se a gente divergir, a gente vai divergir. A gente só não chegou o momento ainda de a gente divergir em algo. Mas um dia vai chegar. E vai ser da forma que a gente sabe fazer, né? Com essa amizade que a gente tem. Então, a gente fez esse livro, então, com bastante cuidado mesmo. Eu demorei 1 ano e meio sentado, trabalhando. O livro, qualquer um consegue ler ele. A pessoa mais humilde, em termos de conhecimento, quanto a pessoa mais capaz. A gente já está com o pessoal que já está lendo a segunda vez. E quando lê a segunda vez, todo mundo que lê a segunda vez fala, é outro livro. Não, é que você é outra pessoa. Bacana. O livro bacana. é o mesmo, está ali. Né? Porque você, ao ler o livro, a pessoa, primeiro, ela teve o que se chama, na psicologia da aprendizagem de Azubel, né? Da aprendizagem significativa, que é dele, subsussores, que é o quê? Aquele conhecimento que vai ficar aqui, você vai poder ancorar o teu conhecimento. Quando você ancora ali, na primeira leitura, você ganha alguns subsussores. Quando você for ler de novo,
você ancora ali e aí você passa para as outras informações que tem ali. Cada parágrafo, mais ou menos, tem uma informação, sabe? Está bem profundo mesmo. Então, quando você lê de novo o livro, você vai ver outro livro. Quando você lê novamente, é um livro para ser lido 3 vezes. 2 com certeza, tá? Mas é um livro para ser lido 3 vezes. Oi. Não, coisa boa, mestre. Eu confesso que eu vou chegar nele, eu tenho ele. Eu comprei do mestre, tenho autografado, todo certinho lá. E ele falou exatamente isso que o senhor está falando. Disse, ó, esse aqui é livro para ler mais de uma vez, com calma. E, de fato, muitas pessoas que adquiriram aqui, e aí eu estou falando das que leram, que já tiveram oportunidade, fizeram ótimos comentários, né? Não só por causa do conteúdo, que vai nesse sentido aí, claro, o senhor é o autor, mas eu digo assim, bate com o que a gente escuta, não que se não batesse a gente fosse registrar para não ser indelicado, mas de fato é isso que a gente escuta, mas também pela circularidade que vocês têm na comunidade, eu acho que isso é bem interessante, as outras áreas que vocês também representam, isso fomenta a pessoa pelo menos já começar a pensar naquilo. Agora, que são essas denúncias de crimes sexuais, né? Eu já fiquei sabendo, apesar de falar que isso está correndo em segredo de justiça, eu fiquei sabendo por dentro do Ministério Público há um ano atrás que isso ia aparecer, sabe? E aí eu resolvi escrever sobre isso daí e botar na segunda edição. Falei, mestre, vou botar na segunda edição isso que eu acho importante de tocar sobre isso daí, sabe? É uma coisa que a capoeira precisa compreender, o que vem a ser a transferência, sabe? Transferência, que lugar é esse que o mestre está? Porque a gente está no lugar do mestre e a gente precisa compreender essa força que é. Então eu coloco a transferência lá, em todos os seus níveis, tá? A transferência positiva, que é aquela coerente, né? Que você sabe, ó, ele tem uma informação para me passar, ele tem um conhecimento para me passar, vai ficar bom para mim. Eu aprender essa capoeira. Essa é a transferência positiva. A negativa é uma coisa muito em voga na capoeira. A negativa é o quê? É a pessoa se impor agressivamente sobre a outra e manipular ela com isso, sabe? É aquele que bate em todo mundo e tem gente que adora isso, que vai justamente naquele que está batendo em todo mundo, porque ele quer ser igual ou ele vê aquele poder, ele quer aquele poder, vamos dizer assim. E existe a transferência sexual também. Vamos entender o que é isso, né? O mestre, ele está no lugar do imago parental, da imagem de um parente, sabe? É bom que a gente fale sobre isso para entender os limites que tem. Uma coisa, existem 3 universos em qualquer ser humano. O universo real é o que está aí. O imaginário é o que você está imaginando. O simbólico é uma coisa bem mais forte. É para onde, inclusive, vai o trabalho do Jung. O trabalho do Jung, o trabalho do Reich, é fazer o estudo na sexualidade reprimida. Do Reich não, do Freud. O trabalho do Jung é ver aonde que está esse luminoso, aonde que está essa coisa, essa luminosidade, né? E aí o mestre está no papel simbólico do pai, sabe? Então não existe sexualização para isso, sabe? Aquele olhar que o aluno olha, que é de encantamento ao professor, ao mestre, né? Todo professor é mestre da pessoa, né? Esse encantamento, né, não significa que seja o que a pessoa que está lá no trabalho, tripalho, no sofrimento de estar trabalhando, julga. Que opa, esse encantamento é o quê? Essa menina bonitinha e não sei o quê. E aí você já faz uma coisa completamente errada, porque a pessoa que está ali, você que está. O julgador julga os outros por si, né? Então você está julgando aquele encantamento como algo do lado sexual, não tem nada disso, sabe? Ao contrário, você tá mexendo numa coisa simbólica da pessoa. Imagine você ser manipulado ou ser seduzido ou qualquer coisa do tipo pelo teu pai, sabe? Isso não fica esquisito. E a pessoa até, ela se casa, tem muita gente que pergunta o que está acontecendo. Isso eu não coloquei no livro, né? O que está acontecendo que as pessoas estão falando só agora? Porque mexeu uma coisa simbólica que muitas vezes a pessoa leva 12, 15 anos para compreender o que aconteceu. É bom a gente conversar essas coisas na capoeira, porque isso tem que morrer na capoeira. Essa coisa que a pessoa só acha, pô, vai estragar a capoeira. Não,
vai melhorar. Capoeira vai deixar de ser doentia para algumas pessoas que estão passando isso, perpassando isso. E vamos entender que local é esse nosso, sabe? É no local do pai. Isso é complicado. A transferência não é uma coisa simples de você estar trabalhando e mexendo, sabe? É uma força que você vai pegar aquela conexão que o aluno teve para você para conduzir para o caminho bom, não para o teu caminho, né, perverso, vamos dizer assim. Mestre Brucutu, o senhor poderia falar sua reflexão na psicologia sobre a frase de Mestre Pastinha, capoeira é tudo que a boca come? Também reflete na corporeidade? É a pergunta do mestre vovô para o senhor, mestre. Mestre vovô, satisfação falar contigo. Olha, sobre essa terminologia do Pastinha, eu tenho uma outra visão, sabe? Porque estava presente nesse dia que Pastinha falou é tudo que a boca come, tá? O mestre angoleiro, J. Manberg, que é um dos que orientam a gente aqui em Brasília, né? Todos os mestres, né? Tanto eu como Esquisito, né? É uma sumidade mesmo, sabe? E o mestre angoleiro, professor J. Bamberg, como ele gosta de ser chamado, ele foi, não sei se ele foi responsável, mas ele estava nessa filmagem, sabe? Ele sempre organizou isso. Ele está sempre perto do mundo do mundo cinematográfico, vamos dizer assim, não sei se é assim que se fala. Bom, e nesse dia que ia ser feita a entrevista com o mestre Pastinha, o mestre Pastinha virou para ele e falou assim, olha, eu só não quero que ninguém venha me perguntar o que é capoeira. Pô, pelo amor de Deus. Não quero que me pergunte isso. Não, ele vai vir conversar contigo. Tá. Primeira pergunta do cara. O que é capoeira? Esse é tudo que a boca come, que a gente, como tudo que é subjetivo, a gente pode fazer qualquer tipo de link, né? Foi mais, segundo me passou o mestre angoleiro, foi mais um vai, sabe? Esse é tudo que a boca come. O que é capoeira? É tudo que a boca come. É mais um troço de, pelo amor de Deus, meu, me perguntou isso. Era isso que ele faz. A capoeira faz tudo isso. Então é tudo que a boca come, é tudo que é bom. Você só coloca na boca o que é bom, né? Vamos dizer assim, né? Aí a gente acabou compreendendo como se fosse isso. Mas o que o Pastinha quis dizer foi outra coisa. Se o senhor me trouxer aí o que o senhor acha, a gente vai para dentro. Coisa boa. Bom, gente, estamos chegando aqui a 1h30 com o mestre Brucutu. Eu sei que o pessoal está gostando, tem gente elogiando. É isso, mestre. Sinta-se abraçado por todos e todas que aqui estiveram. Vou pedir que o senhor aguarde enquanto encerra a transmissão e a gente se despede ainda nos bastidores aqui.